Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui, na graça de Deus, com a permissão dEle, para junto com você fazer mais um programa diário espiritual. Espero que esse programa tenha feito a diferença na sua vida, que ele tenha trazido as bênçãos de Deus, que tenha te ajudado a buscar cada vez mais intensamente essa proximidade com o nosso Deus. Por isso, caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos assim viver essa realidade na vida de cada um de nós, deixar que Deus penetre todo o nosso ser, para que a sua vontade sempre esteja em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero já convidar a você, alertar você, para que você prepare o seu copo com água, prepare a sua água aí, para que no final do nosso programa possamos abençoar esta água, para que seja uma bênção de Deus aí no seu lar. E hoje nós estamos na quarta-feira, hoje dia 4/4, ou seja, dia 4 de abril, e hoje é o dia da nossa catequese. E como nós estamos nesse tempo de Páscoa, então vamos fazer uma catequese de um tema pascal. E que tema será esse? Você já sabe qual é? Então hoje nós vamos falar sobre os símbolos da Páscoa. Então quais são os símbolos que representam a Páscoa para nós cristãos? O primeiro símbolo, grande símbolo, é o cordeiro. Nós vemos que os israelitas utilizavam o cordeiro e matavam aquele cordeiro macho, perfeito, e comiam como o símbolo da libertação da escravidão que eles tinham no Egito. Hoje nós sabemos que não mais a igreja se utiliza do cordeiro, mas o próprio Senhor Jesus assume este lugar. Por que o cordeiro? Porque o cordeiro que os israelitas usavam para, assim, celebrar essa memória, fazer essa memória da libertação do Egito. Matavam um cordeiro macho, perfeito, e faziam essa celebração, simbolizando essa libertação. Jesus, então, como veio fazer a libertação não só de um povo, mas de toda a humanidade, também assume o lugar desse cordeiro. E nós vemos também em passagens bíblicas, por exemplo, João Batista aponta o dedo para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro símbolo que nós vamos meditar, que vamos conhecer, que representa e simboliza a Páscoa para todos nós, é o Cordeiro. Não mais o Cordeiro, aquele que é um animal, que era da Páscoa judaica, mas o próprio Jesus assume esse lugar do Cordeiro. O segundo elemento, o segundo símbolo que simboliza, o segundo símbolo que nos remete à Páscoa é o ovo de animais, por exemplo, o ovo de galinha. Por que esse ovo representa a Páscoa? Porque dentro dele já contém a vida ali em desenvolvimento. Então a clara e a gema ali já é uma vida em potência. Então, e existe toda aquela casca que envolve, que protege essa vida. E nós podemos então fazer a menção do sepulcro. E aquele animalzinho, por exemplo, se é um ovo de galinha, então aquele animalzinho vai crescendo ali e vai se desenvolvendo, e quando ele está na sua maturidade, ele quebra a casca, se rompe e sai dali uma vida. Então, o ovo simboliza para nós essa vida que está escondida ali dentro, mas que rompe, que quebra, como o Senhor Jesus, ao sair do túmulo, demonstra uma nova vida para todos nós. Então, esse é um outro símbolo que nós temos em relação à Páscoa de nosso Senhor. Também o coelho ele vem ser um símbolo pascal, porque ele mostra para nós essa grande capacidade que ele tem de se procriar rapidamente. Ele produz uma ninhada muito grande e muito rápido.
Então, qual é a ligação do coelho com a Páscoa? A graça de Deus, esse desejo, essa Páscoa, essa ressurreição de Jesus, vem fazer rapidamente muitos filhos para Deus. Assim, então, como o coelho consegue se multiplicar rapidamente, também a ressurreição de Cristo vem trazer muitos filhos para Deus. É através da ressurreição de Cristo, então nós vamos nos tornando filhos e filhas de Deus. Por isso, então, que a igreja assume como um dos símbolos pascais essa capacidade reprodutora e rápida desse animalzinho, do animal coelho, que traz vida rapidamente, e assim como a igreja vai evangelizando os povos e tornando cada vez mais filhos de Deus. Um outro símbolo para a nossa Páscoa, para fazer menção à Páscoa, é o pão e o vinho, que são elementos que o Senhor Jesus escolheu na última ceia, na quinta-feira santa. Ele utilizou não só para demonstrar que ele estava fazendo uma Páscoa, mas ele tomou a verdadeira decisão de habitar no pão e no vinho. Então Jesus se faz presente depois da consagração, depois da Páscoa, presente no pão e no vinho. Por isso que a igreja tem como esse símbolo pascal, porque Jesus é ele que toma essa decisão de se fazer presente nesses dois elementos. Jesus poderia ter escolhido qualquer outra coisa? Sim, poderia. Mas como ele quis manifestar dessa forma, então a igreja celebra isso ao longo dos tempos. A igreja não pode mudar. A igreja, ela é ministra, ou seja, ela tem que fazer aquilo que o Senhor ordenou. Por isso, nós somos chamados a repetir aquilo que o Senhor nos ensina. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que querem que mude, porque apresenta-se muito monótono essa realidade. Mas, como já disse, nós somos chamados a fazer aquilo que o Senhor ensinou. Nós não podemos mudar aquilo que Deus deixou, como perpetuação do seu mistério. Então, para que nós possamos fazer e consagrar validamente e trazer a presença de Deus, precisamos usar dos elementos que Ele ofereceu a cada um de nós. Terminando esse assunto do pão e do vinho, eu me recordei aqui que esqueci de uma informação muito importante quando a gente falava acerca do símbolo do ovo, que traz uma vida contida ali dentro daquela casca. Mas, infelizmente, o que está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas estão trocando aquele ovo que traz a verdadeira vida e trocando por um outro ovo, que não tem, é oco, que não tem nada lá dentro, ou quando tem, é algo que não contém vida, e é um ovo, muitas das vezes, de chocolate. Então, nós somos chamados, sim, podemos comer o chocolate, nada contra o chocolate, mas, infelizmente, esse símbolo do ovo pode perder a sua força, a sua vitalidade, quando ele não é bem aplicado, quando as pessoas começam a supervalorizar o ovo de chocolate, o que não contém essa vida. E nós somos chamados a voltar para o verdadeiro símbolo da Páscoa, que é o ovo onde contém a vida. Você que é pai, você que é mãe, que você tenha muita sabedoria para ensinar os seus filhos naquilo que realmente vai edificá-los na fé, vai demonstrar aquilo que de fato é um verdadeiro símbolo pascal que vai nos aproximar desses mistérios que o Senhor deseja que nós vivamos na nossa vida. E aí um outro símbolo pascal que nós temos é o Círio Pascal, que é uma grande vela, como nós celebramos no Sábado Santo, essa vela que é abençoada nessa missa, e ela simboliza Jesus Cristo. A vela, ela traz a luz, então Jesus é a luz do mundo. Jesus que quer ser a luz para todos nós. É uma vela muito grande. E aí então, nessa celebração pascal, todos foram chamados a levar uma pequena vela e acender nesse círio pascal. Para simbolizar o quê? Que a nossa fé provém do Cristo.
Então, que nós possamos, ao entrarmos numa igreja, ver essa vela grande chamada Círio Pascal, já imediatamente reconhecer que ela simboliza o Cristo que é a luz do universo, o Cristo que deseja iluminar a vida e os corações de cada um de nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, estamos encerrando a nossa catequese de hoje. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do tema de hoje, esclarecido um pouco mais acerca dos temas, acerca dos símbolos pascais. E mais, nós pedimos que você entre em contato conosco. Se você deseja que tenha algum tema que seja abordado aqui no nosso programa, que você então possa entrar conosco através do WhatsApp 66996495094, que aí você possa mandar a sua sugestão, mandar a sua pergunta e teremos muita alegria de responder você aqui no nosso programa. Depois de nós participarmos desta catequese de hoje, dessa nossa quarta-feira, vamos agora meditar o Santo Evangelho. Primeiro vamos ouvir a proclamação do Evangelho que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando de Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação dessa passagem do Evangelho de São Lucas e continuamos a refletir sobre a ressurreição de Jesus. Esse evento tão importante para a vida cristã, é onde nós embasamos a nossa fé, onde Jesus é o centro da história, é o centro de toda a religiosidade de cada cristão. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a acreditar nesse Jesus. Nós vimos essa passagem dos discípulos de Emaús que estavam em Jerusalém, onde tinha acontecido os eventos da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo e até a ressurreição. E eles, quando não percebendo que nada tinha acontecido ainda, estavam desanimados e desiludidos e estavam voltando para a sua realidade. Jesus, então, percebendo que eles não podiam ficar desiludidos, que eles não podiam voltar para a sua vida antiga, mas que tinham que continuar a evangelizar, Jesus se põe a caminhar com eles. E eles estavam ali conversando, muito envolvidos na sua conversa, e ele chega e põe e se pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Um deles, e eles muito tristes, e um deles, Cleofas, diz: você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? E fala dos eventos que aconteceu acerca de Jesus, da sua morte, do seu sofrimento. E Jesus fala: mas como vocês são em inteligência? E Jesus então começa a fazer uma catequese com eles, assim como Jesus faz uma catequese com eles, como nós acabamos de fazer essa catequese, conhecendo um pouco mais sobre sobre os símbolos pascais. Também Jesus começa a fazer a catequese explicando das passagens da palavra de Deus que falam a respeito da sua pessoa. Mas mesmo assim, eles não conseguiram enxergar que quem estava do lado deles era o próprio Jesus. Chegando à casa, Jesus fez de conta que ia mais adiante e esperou o convite desses dois discípulos para ficarem com eles. E eles, de fato, o fazem. Fica conosco, já é tarde. Jesus, então, se coloca à mesa com eles e, pegando o pão e partindo, nesse momento, então, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que naquela pessoa está o Senhor, que Jesus, de fato, ressuscitou. Interessante perceber que quando eles estavam afastando de Jerusalém, indo para Emaús, estavam desanimados, tristes, caminhando de certa forma lentos. E depois que eles fazem a experiência com Jesus, eles se enchem de ânimo, enchem de alegria e voltam apressadamente para Jerusalém e encontram lá os 11 reunidos e eles dizendo: realmente, de fato, Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, infelizmente ainda há muitas pessoas em pleno século XXI que não acreditam na ressurreição de Jesus. Ora, se a gente ouve tantos relatos falando dessa realidade, como não acreditar que realmente Deus esteve aqui no mundo e morreu e ressuscitou para dar a vida eterna a cada um de nós, para nos ensinar o verdadeiro amor que liberta a cada um de nós do mal, ensinar-nos o que o perdão nos aproxima cada vez mais dos irmãos e também nos aproxima de Deus. Se fosse apenas uma pessoa a dizer, se fosse só uma fonte que dissesse Jesus ressuscitou, nós poderíamos até duvidar que isso de fato não aconteceu. Mas são tantas pessoas, são diversas realidades, em locais diferentes, dizendo a mesma coisa, que realmente Jesus ressuscitou, e cada relato não contradiz o que o outro diz, mas pelo contrário, só vem confirmar o que cada um está dizendo. Então que nós possamos também acreditar de fato, não viver, não caminhar pela vida desanimado, duvidando, mas que possamos de fato acreditar que Jesus ressuscitou. Que a nossa vida não seja uma vida desanimada, desiludida, apenas a reclamar de Deus, porque Ele não me atende na hora que eu quero, mas pelo contrário, que eu sou chamado a fazer a vontade de Deus e fazendo essa vontade, me entregando como Jesus entregou a sua vida para a salvação da humanidade, a gente vai percebendo
como Deus vai salvando a humanidade e vai salvando também a cada um de nós. Esses discípulos de Emaús representa, simboliza a cada um de nós que muitas das vezes estamos aí de cabeça baixa, desanimados pela vida. Mas essa passagem do Evangelho vem nos motivar a erguer a cabeça, viver a alegria, entregar a nossa vida a Deus e anunciar aos irmãos que de fato Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, agora nesse nosso momento do programa, vamos rezar a oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, às 19 horas, sexto dia da novena diante do quadro de Jesus Misericordioso, na Igreja Matriz. Às 19h30, grupo de oração da Renovação Carismática. Para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 669-9650-4994. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado, que nos motiva a cada vez mais a continuar a fazer esse nosso programa. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu tenho a alegria de dar a você essa bênção do Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha um bom resto de quarta-feira e até amanhã com mais um programa diário espiritual.